Meus irmãos, nos versos anteriores, do verso 1 ao 31, Lucas nos mostrou a conversão de Saulo, um grande discípulo do Senhor Jesus, o apóstolo dos gentios, aquele que talvez ele luta com Lucas para ser o maior escritor do Novo Testamento. E não era qualquer coisa que Lucas estava fazendo, ele estava registrando a conversão impossível aos olhos humanos de alguém que era perseguidor e que matava a igreja. Era uma coisa improvável. Mas aí, rapidamente, agora Lucas deixa a vida do apóstolo Paulo, que só vai voltar à cena no capítulo 11 de Atos, e agora ele se volta para os apóstolos novamente, que ele tinha deixado em stand-by no capítulo 8. Essa dinâmica do texto de Atos é muito importante para você perceber. O que Lucas está fazendo aqui é dizer o seguinte: o foco não é o ministério do apóstolo Paulo, mas o foco é o ministério apostólico. Agora Lucas muda novamente o foco da narrativa e retorna ao ministério de Pedro. Isso não é acidental. Depois dele apresentar a conversão de Paulo, o futuro apóstolo dos gentios, é verdade, ele volta ao ministério de Pedro, que já tinha aparecido com João em Samaria no capítulo 8. Porque Pedro está agora abrindo a porta do evangelho às outras nações. Muitas vezes a gente diz assim: foi Paulo que levou o evangelho aos gentios. Não, senhor. Aqui mostra claramente que quem está levando o evangelho aos gentios é os apóstolos. Esses milagres agora registrados aqui por Lucas não são relatos isolados de um poder apostólico. Eles fazem parte da preparação divina para o avanço missionário do evangelho. Esses milagres que agora a gente vê no texto não é para trazer foco para Pedro, não é para trazer poder aos apóstolos, ao colégio apostólico, mas para mostrar que Jesus continua sendo Deus da igreja e continua fazendo o evangelho avançar. Por isso que Lucas agora volta ao colégio apostólico e começa a registrar a que eles estão cumprindo o ide do Senhor Jesus. Lembra-se que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo. Quem está indo por todo mundo são os apóstolos e os discípulos. Não é apenas o apóstolo Paulo. Então essa mudança de foco é muito importante. Eu queria que você não perdesse isso de vista. A proposição hoje, a doutrina central de hoje: o Cristo ressuscitado continua atuando por meio da sua igreja e restaurando vidas e expandindo o evangelho. Essa é a doutrina de hoje, esse é o foco de hoje, essa é a proposição do texto. Cristo está ressuscitado, mas ele continua agindo através da sua igreja, através de nós. Com que propósito? Restaurar vidas, mudar a vida das pessoas. E essa passagem vai demonstrar como Cristo está preocupado com vidas e com a expansão do seu evangelho. Então vamos para a primeira parte da passagem. A estrutura da passagem é muito simples. Existe uma cura de Enéas, depois a ressurreição de Dorcas e uma nota final no verso 43, dizendo que Pedro ficou na casa de um curtidor, que você parece que essa nota aí está perdida no meio do texto. Você diz: para quê? Para quê que tem uma nota que Pedro ficou instalado na casa de um curtidor? E é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Então vamos para o primeiro movimento do texto. Então o primeiro ponto que está aí é que Cristo restaura o paralítico Enéas. Veja os versos 32 a 35, por favor, da sua Bíblia. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Veja, Pedro está visitando as igrejas. Pedro está passando por toda parte. Lembre-se, os apóstolos ficaram no escritório em Jerusalém, num gabinete pastoral, numa estrutura física lá em Jerusalém, comandando a igreja de lá. Não. Os apóstolos estavam com a mão na obra, mão na massa, trabalhando. Eles estavam indo, eles estavam pregando, eles estavam curando, eles estavam buscando pessoas, tratando vidas. Eles não estavam no gabinete,
na parte administrativa dos recursos, que chegaram tantos recursos, vocês se lembram disso, que chegaram aos pés dos apóstolos, pessoas venderam prédios, pessoas venderam casas, e eles estavam preocupados com a administração da igreja, a certo ponto, sim, tanto é que eles instituíram os diáconos, mas eles estavam mais preocupados em continuar espalhando a palavra do Senhor. Esse é o objetivo da verdadeira igreja. Então, Pedro está por toda parte. Pedro não está parado. Desceu também aos santos que habitavam em Lida. Desceu, já está mostrando a direção, para o sul. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que habitava 8 anos de cama, porque ficou paralítico. Isso mostra que, agora, na leitura do texto, você vai perceber claramente que o poder não está em Pedro. Veja o verso 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Pedro chega a uma cidade chamada Lida, e encontra um homem chamado Enéas. Por que Pedro vai diretamente para Enéas? Essa é a minha pergunta. O que está acontecendo aqui? Por que ele está passando por todas as cidades e encontra este homem? Pedro declara: Enéas, Jesus Cristo te cura. Como assim? Sem nenhuma oração, Pedrão? Tem alguma oração registrada aqui no texto? De forma assim direta? Já na lata? Já chega já mandando essa? Como assim? Nós temos que parar e refletir sobre o texto. Porque hoje, muitas e muitas vezes, tem pessoas indo buscar gente que tem poder na oração. Tem pessoas indo atrás de supostos apóstolos que têm poder para orar e fazer coisas acontecerem, de irmãs que têm ministérios poderosíssimos de oração, que até recebem oferta para isso. Como assim esse Pedro simplesmente diz: Jesus cura você? Pedro não cura, Pedro não diz que cura, Pedro não ora. Pedro simplesmente diz: Jesus Cristo te cura. Parou para pensar sobre isso? Isso é para destronar a possibilidade de que o poder esteja nele. Isso é para deixar muito claro que Pedro não manipula a cura e nem manipula a ressurreição. Ninguém, aliás. Nenhum homem tem poder para isso. Nesse caso de Enéas, ele diz: Jesus Cristo te cura. No caso de Dorcas, ele faz o quê? Ele ora. Para mostrar que não é você determinando ou você orando que as coisas acontecem. É para mostrar que o poder está em Cristo Jesus e ele faz na hora que ele quer, mesmo num encontro casual. E quando Pedro está passando e encontra Enéas, que era paralítico. Para mostrar que nós não dominamos cura, nós não dominamos poder, nós não dominamos a ressurreição. Isso tudo, quem tem o controle é o Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa entender isso. Isso revela a teologia central de Lucas em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos mostra que os apóstolos não são fonte de poder. Cristo é a fonte do poder. São os apóstolos. Então, meus irmãos, esse verbo que aí está no texto, quando Pedro diz assim, observe: Jesus te cura. Isso significa, esse verbo curar aí, significa restauração completa, absolutamente completa. Não é apenas um alívio temporário. Pedro diz assim, olha, eu digo, Jesus te cura, levanta, arruma o teu leito e vai embora. E ele imediatamente se levantou. Não é uma oração, não é uma determinação que cura aos poucos, devagar. O verbo aqui é de forma imediata. E outra coisa interessante nesse ponto é o nome Enéas. O nome Enéas é um nome grego, comum no mundo helenístico. Isso sugere que a população da região era culturalmente mista.
O nome grego aqui sugere que a população era multicultural. Ou seja, você percebe agora o evangelho saindo de Jerusalém, já tinha alcançado Samaria e agora indo para os confins da terra. O resultado dessa cura? Aplausos para Pedro. Colocar Pedro em outro patamar e dizer que ele era realmente o cara. Não, o resultado está no verso 35. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram a quem? Ao Senhor, e não a Pedro. Não houve uma conversão por causa de Pedro. Houve uma conversão ao Senhor, porque Jesus é quem cura. Segundo aspecto, eu vou deixar nessa... Eu sempre faço as aplicações em cada ponto, mas hoje, devido à própria apresentação do texto, um texto com características bem narrativas, então eu vou deixar para fazer as aplicações no final. Então, o segundo aspecto está aí também, que Cristo devolve a vida a Dorcas. Veja o verso 36 a 42, está aí na sua Bíblia. Já lemos o texto. Vamos para algumas coisas importantes desse texto. Primeiro, agora Lucas muda de cenário. Agora ele sai de Lida. Acho que o pólen hoje está bravo. Ele sai de Lida e vai para Jope. Veja só, o cenário mudou. E também mudou a cena. Em Lida, ele encontra alguém paralítico há 8 anos. Em Jope, agora ele encontra uma pessoa morta. Um era doente e estava de cama, o outro morto. 2 cenas, 2 cidades diferentes. Jope, ali encontramos uma discípula chamada Dorcas. Lucas havia registrado que Dorcas se chamava Tabita, que traduzida quer dizer Dorcas. Um detalhe linguístico importante. Tabita ou Tabita é o nome aramaico. Dorcas é a tradução do grego. Mais uma vez. O que é que isso significa, pastor? Lucas é detalhista. Lucas está dizendo o seguinte: não ficou só no aramaico. Não ficou só nas pessoas de origem judaicas. Não ficou só em Jerusalém. O evangelho está entrando agora para culturas helênicas de língua grega. Tanto é que Dorcas também tem esse nome. Ambos significam gazela. Lucas traduz o nome porque sua audiência era predominantemente grega. Lembre-se disso. Atos dos Apóstolos também foi escrito não só para os judeus, mas da cultura helenística. Isso revela novamente o caráter multicultural da igreja. Dorcas como discípula. Lucas usa a palavra muito rara aqui, martetria, de mártere. Ele aqui usa isso pela única vez, essa palavra está no Evangelho. É a única vez no Novo Testamento que ele usa essa palavra de forma feminina. Para dizer o quê? Que se tinha alguém que tinha testemunho do Senhor Jesus, que tinha testemunho de como servir ao Senhor, era Dorcas. Dorcas era realmente uma mulher de Deus. O que Lucas está querendo dizer aqui para você é o seguinte: todo mundo era mártir, todo mundo era discípulo, todo mundo era testemunha, mas Dorcas era muito mais. Dorcas era a única mulher realmente ali que ele podia usar esse termo. O termo de que ela era realmente uma discípula de Jesus. Dorcas era conhecida por suas boas obras, obras de misericórdia. Tanto é que quando Pedro chega para curá-la, as irmãs estão o quê? Chorando, com vestidos, supostamente, a gente dá para entender isso. Olha, mas Pedro, veja o verso 40, mas Pedro tendo feito sair a todos... verso 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Dorcas não apenas amava as irmãs de palavra, não apenas cuidava das irmãs dizendo que amava. Dorcas vestia as irmãs. Dorcas fazia roupa para as irmãs. Dorcas não era apenas uma fé nominal, era uma fé prática. Mas o foco aqui da narrativa não é a piedade de Dorcas. O foco é o poder de Cristo através da sua igreja. Deus usa a sua igreja. Louvado seja o Senhor por isso. O milagre é o seguinte: Dorcas morre
e agora ela será ressuscitada. A igreja envia mensageiros para chamar Pedro. Veja a igreja trabalhando. A igreja diz, vai lá buscar o apóstolo. Para que eles mandaram buscar os apóstolos? A intenção não está muito clara. Veja só o que está aí. Havia em Jope uma discípula, verso 36, de nome Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras de esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estavam ali, enviaram 2 homens que lhe pediram, não demores em vir ter conosco. Os discípulos pediram para Pedro vir para a ressurreição? Ou para Pedro participar de um momento difícil da vida da igreja? Ah, pastor, o texto não declara isso. Mas pela narrativa do texto, dá para entender que os discípulos não estavam esperando outra coisa a não ser o apoio da igreja. O apoio da representação da igreja, o apoio da representação do colégio apostólico, que era Pedro. Eles estavam esperando apenas o apóstolo chegar para ajudá-los naquele momento de dor e de sofrimento. Ninguém pensava que Pedro ia fazer aquilo. Pelo menos a narrativa não aponta para isso. Ele é convidado como um apóstolo de Cristo para ajudar a igreja no momento de uma grande tristeza. Uma discípula tinha morrido. E Pedro chega lá e opera aquele extraordinário milagre. Veja, isso ecoa diretamente em um milagre de Jesus. Se lembra de Marcos capítulo 5, verso 41? Como é que Jesus diz àquela menina que estava morta? Lembra-se disso? Talita cumi. Marcos 5, 41. Menina, levanta. E o texto de Atos diz, Tabita, levanta. O que é que Lucas está dizendo? O mesmo poder que Jesus tinha, é o mesmo poder que vai ser usado agora para ressuscitar Dorcas. A semelhança literária é impressionante, mas há uma diferença crucial. Jesus fala com autoridade direta. Pedro, pela primeira vez, se ajoelha e ora, por causa daquele caso. Como observou João Calvino, Pedro não age antes de orar, ele sabe que o poder pertence somente a Cristo. Por que ele não fez isso com Enéas? Porque tem diferença de poder? Porque o paralítico, você precisa de menos poder, e para ressuscitar você precisa de mais poder? Não. Ele faz isso aqui porque eu entendo que na lógica do texto, talvez ele estava pronto para se encontrar com Enéas, por isso que não é acaso que ele vai até Enéas. E ele já tem orado antes. Mas aqui não, aqui é um caso que ele não esperava. Um caso que ele não sabia o que estava acontecendo em Jope. Só receberam a mensagem de vir. Quando ele chega lá, ele encontra uma pessoa morta. Aí ele se dobra diante de Cristo. E ora, veja se não é isso que diz o texto. Mas Pedro, verso 40, tendo feito sair a todos de joelhos, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Pedro primeiro se colocou como? De joelhos. Pedro orou. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamou os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. O que está acontecendo aqui? Acontecendo mais uma vez a manifestação do poder do Senhor, que se preocupa com vidas e não apenas com a igreja, com a instituição igreja. Ele se preocupa com o organismo vivo que é a igreja. Terceiro aspecto desse texto, verso 42 e 43, para a gente encerrar. Cristo usa esses sinais para expandir o reino. Veja o verso 42. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Lucas explica o propósito desses 2 milagres. Fazer Pedro mais conhecido, fazer a igreja mais forte? Não. Fazer com que muitas pessoas passem pela porta, que é o Senhor Jesus, e entrem para o seu abrigo, para o seu rebanho.
Esse é o objetivo dos milagres. Abrir a porta do reino, escancarar para que pessoas acreditem em Jesus e venham através de Jesus à comunhão dos santos. Esse é o objetivo. Não é para promover ninguém, não é para promover poder de ninguém, é para promover o evangelho do Senhor, é para fazer com que Jesus seja conhecido de mais pessoas. Os milagres em Atos têm apenas esse propósito, confirmar o evangelho. Eles não são feitos para espetáculo, para mostrar que os apóstolos tinham poder, que eles eram os caras. Não. Calvino explica isso dizendo: os milagres foram dados para confirmar a doutrina do evangelho. Somente para isso e não para homem nenhum. E outro detalhe importantíssimo, que a cidade aqui é o quê? Jope. Você se lembra alguma coisa de Jope? Hã? Qual é a passagem do Velho Testamento que a gente pode lembrar com Jope? Jonas. Jonas fugia para não pregar o evangelho a Nínive. E tempos depois, Jope, está recebendo a proposta do evangelho através do apóstolo Pedro, para dizer que o Senhor controla o tempo, as vidas, as cidades, ele está tudo sob o domínio do nosso Senhor. Um detalhe teologicamente importante que eu disse para vocês que ia citar agora é o que está no verso 43. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Por que o texto fecha dessa maneira? Porque está aqui uma nota que Pedro ficou em Jope por muitos dias, depois não diz mais nada do que ele fez em Jope, apenas ele ficou na casa de um curtidor. Você sabe o que é um curtidor? Um curtidor é aquele que trabalha geralmente com morte de animais e curtir o couro, fazer o couro para bolsas, sapatos, não é? Casaco de pele, enfim, algumas coisas. Isso é um curtidor. Veja, Pedro, judeuzão, original, tá certo? Agora não tem mais nenhuma ressalva de ficar na casa de alguém que, pela lei, quem mexe com morte, quem toca em sangue está impuro. Sabia disso? É impuro. E Pedro está na casa de um impuro segundo a lei judaica. Esse é o ponto aqui. Um curtidor trabalhava com peles de animais. Segundo a lei cerimonial judaica, isso produzia impureza ritual. Agora, um judeu como Pedro, apóstolo, um judeu rigoroso, normalmente evitaria esse ambiente. Mas Pedro permanece ali. Isso mostra que Deus já está preparando Pedro para ultrapassar as barreiras religiosas e culturais. E que Cristo e seus apóstolos estavam preocupados com vida e não com religiosidade. Esse é o ponto. Cristo não está preocupado com a sua religiosidade. Cristo está preocupado com a sua vida, meu irmão. Não é quantas vezes você vem aqui no domingo e bate o cartão. Isso é importante, vir ao domingo, a comunhão dos santos, isso é convocação, isso é quarto mandamento. Mas se você apenas vem para bater o cartão e você sai do mesmo jeito e nada muda, é apenas uma prática religiosa sua. É apenas uma prática religiosa. Se você está acostumando-se com o ir e vir, a dinâmica institucional da igreja, e nada de fato muda no seu caráter, presta atenção, não é essa a preocupação que Cristo tem com você. Ele quer ver mudanças. E isso também prepara para a conversão que vem no capítulo 10, a conversão de Cornélio. Se lembra? Centurião romano. E aí a porta vai se abrindo do reino do Senhor para as outras pessoas, para as outras denominações culturais, para os outros povos, para as outras línguas. O evangelho vai se espalhando até chegar a nós, como chegou. Louvado seja o Senhor por isso. Algumas aplicações, para a gente partindo, encaminhando para o final. Primeiro, lembre-se, Cristo ainda está restaurando vidas quebradas. Ele ainda está fazendo isso hoje, nesse momento. Se Cristo se importa com vidas, nós, seus servos, deveríamos ter empatia com as vidas que estão ao nosso redor. Entender como elas estão vivendo, o que as afligem, é papel da nossa existência. Eu vejo muitas e muitas vezes, eu estava conversando com o Joey, filho da nossa irmã Deza, no começo
aqui, quando ele chegou mais cedo, nós estávamos conversando, e nós constatávamos na nossa conversa a dificuldade de relacionamento pessoal dos nossos dias. Depois da Covid, nós fomos empurrados para o mundo virtual e global, e agora as relações comerciais são feitas online, muitas delas. E nós estamos perdendo a capacidade de se relacionar pessoalmente. Nós estamos em crise no relacionamento pessoal. Nós não sabemos nem gastar tempo conversando com as pessoas, se preocupando com elas. Nós não fomos chamados para viver vidas autocentradas, centradas em nós mesmos. Preocupados apenas conosco, com os nossos projetos, com as nossas famílias, com as nossas carreiras. Preocupados apenas em obter sucesso, dizer ao mundo que somos fortes, que conseguimos vencer na vida. Mas o que é de fato vencer na vida? O que define isso? O único verdadeiro sucesso, meus irmãos, que nós temos nessa vida é se de fato nos encontramos com Cristo e vivemos o propósito dele para nós. E isso é sucesso. Se você não encontrou ainda o seu propósito em Cristo Jesus, quer parecer mais com ele, transformar a estatura do varão perfeito que é ele, para que você possa viver como ele, ainda você não tem uma vida de sucesso. Por mais que a sua conta financeira tenha números exorbitantes. Por mais que você tenha uma carreira brilhante, que todo mundo fale do seu currículo vitae. Para Cristo isso não é sucesso. E você devia entender isso. E eu devia entender isso. Quando pensamos só em nós mesmos, desprezamos a oportunidade de lutarmos contra o nosso orgulho, de esvaziarmos a idolatria do nosso eu, de nos amarmos menos, porque pense numa pessoa que ama a si mesmo, é eu e você. Por que o senhor diz isso, pastor? Qual é o resumo da lei? Se lembra o resumo de toda a lei do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, disse o Senhor Jesus. E amarás o próximo como a ti mesmo. Espera aí, pastor. O senhor disse que quem se ama, a gente ama mais a si mesmo. Justamente a lei demonstra isso. Você já viu mandamento para você se amar? Só tem mandamento para amar o Senhor e ao próximo. Sabe por quê? Porque você já se ama demais. Você já é autocentrado demais. Você já se ama demais. Não tem mandamento para você se amar porque você já faz isso naturalmente. Tem mandamento para você amar a Deus e ao próximo porque essa é a luta da sua vida e a minha. E a gente muitas vezes não se importa com a vida que está do nosso lado, que pouco me importa. Mas Jesus Cristo está preocupado com vidas. Ele manda os seus apóstolos curar um paralítico, ressuscitar uma pessoa, mostrando para nós que a dinâmica do reino é composta de vidas e não de números. Devemos nos preocupar mais com a imagem dos outros quando abrimos a nossa boca para falar de alguém. Nós devemos ter cuidado quando vamos abrir a nossa boca para falar do nosso irmão ou da pessoa que está lá fora. Temos que ter mais cuidado. Nós estamos pecando contra pessoas não apenas porque, quando nós falamos de alguém que não é convertido, nós estamos pecando contra a imagem de Deus naquela pessoa. Ah, mas ele é ímpio, pastor. Estou falando da incredulidade dele. Você peca contra a imagem de Deus nela. E quando você fala de um irmão, sabe contra quem você está pecando? Contra o corpo de Cristo. Porque ele é seu corpo. Ele faz parte do mesmo corpo que você. Então, entenda, devemos nos preocupar com isso sim, meus irmãos. Cuidado com as nossas contendas, com as nossas invejas, com as nossas fofocas. Todas essas coisas se resolvem com a receita simples de Mateus 18. Se teu irmão pecar, vai até ele, argue entre ele e ti só. Se ouvir, ganhasse teus irmãos. Vocês vão ouvir desse púlpito a receita do Senhor Jesus quantas vezes for necessária, até que a gente encontre maturidade para viver isso aqui. Porque de outra sorte nós vamos acabar com vidas aqui dentro. Nós vamos destruir imagem um dos outros aqui dentro. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama para controlar esse órgão pequeno de 2 ou 3 centímetros, que é fogo consumidor, como diz Tiago, a língua.
A maturidade nossa só virá quando a gente for exposto a esse processo de Mateus 18. Tem gente que diz assim, pastor, o senhor fala muito de Mateus 18, mas esse povo não tem maturidade para ouvir não, pastor. Deixa eu dizer para você, vocês só terão maturidade, e eu só terei maturidade, quando a gente decidir obedecer ao Senhor Jesus. Se está alguma coisa te incomodando, que alguém te falou de alguém, vai até essa pessoa. Trata com ela, minha irmã me explique, meu irmão me explique. Porque isso é destratar vidas. Cristo nunca fez isso. Cristo restaura vidas que estão quebradas. Ele não ajuda a quebrar vidas. Você está ajudando vidas a serem restauradas ou você está participando do processo de quebra de vidas? Segunda aplicação. Cristo continua operando pelo meio da igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Mesmo com as nossas imperfeições. Vejam, os apóstolos eram instrumentos. Eram apenas instrumentos. Mas Deus continuava usando Pedro, o grande Pedro, o sanguíneo Pedro, o que queria cortar, o que negou o Senhor Jesus 3 vezes, o que queria cortar e que cortou a orelha de um dos soldados romanos, o que queria matar por causa de Jesus e depois negou o próprio Jesus. É esse Pedro inconstante, é esse Pedro vacilante que está sendo agora usado poderosamente pelo Senhor. Curou Enéas e ressuscitou Dorcas. Que coisa extraordinária ficou no currículo do apóstolo Pedro. E se Deus usa um Pedro, por que não pode usar a mim? Por que não pode usar você? Se nós somos instrumentos na mão do Senhor, isso é um privilégio glorioso, não tem preço. É exatamente aquilo que Jesus disse sobre vida de abundância. Eu sempre me perguntei nesse texto, quando Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você já perguntou, que abundância é essa? Em outra passagem, numa parábola, ele diz assim, a vida do homem não se constitui na abundância dos bens que ele possui. A abundância aqui que o Senhor está dizendo é justamente isso. É encontrar um propósito ao ponto de sermos usados como instrumentos para a edificação de outras vidas. Isso é vida abundante. Isso é encontrar significado. E por fim, meus irmãos, portanto, nesse segundo ponto, deixe ser usado pelo Senhor. Tem um privilégio de encontrar o propósito na sua vida, que é se parecer mais com Cristo e ser muito usado para a edificação de outras pessoas. E por fim, graças a Deus, o Evangelho continua avançando. Louvado seja o Senhor. Eu olho para a igreja, eu sou pastor de igreja há um certo tempo, e eu olho para a igreja e vejo a dificuldade que a igreja tem nos seus dias de manter a fé, de testemunhar da fé, e eu vejo quanto Deus, mesmo assim, nas nossas imperfeições, continua fazendo o evangelho dele avançar. Louvado seja o Senhor por isso. Não existe nenhuma barreira cultural, religiosa, para impedir o propósito do Senhor. Nós precisamos avançar. Independente de guerras, rumores de guerras, não podemos parar, porque o poder de Cristo está à disposição da igreja. O evangelho é o poder de Deus. Já dizia Paulo em Romanos, nós precisamos manter o foco na missão e não em nós mesmos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. As coisas têm que ser deixadas de lado para a gente focar imediatamente no reino. Veja, o reino de Deus não é um mundo paralelo que você aciona, você só liga o botão no domingo. Aí você se lembra que é do povo de Deus no domingo e vem aqui. O reino de Deus é deveria ser o ecossistema da sua vida. Você e sua família estão dentro do reino de Deus. Não é o contrário. Não é você acessar o reino quando você quer e dar um stop ou dar um play. Você aciona no domingo e dá um stop quando você sai daqui e você só reaciona ele no domingo que vem. Isso é colocar à margem da sua vida o reino de Deus. É o contrário. Sua vida está imersa no mundo dele, no reino dele e no projeto dele. Você não tem vida separada disso. Se você é discípulo, se você pertence ao corpo, sua vida não tem mais sentido fora desse ecossistema do reino. E o ecossistema do reino aponta para a urgência da missão. Nós estamos em missão. A sua vida está dentro do reino, então você precisa continuar pregando o evangelho. Você precisa continuar se portando com pessoas. Você precisa se preocupar com o vizinho que está do seu lado, com as pessoas que estão do seu lado.
com seus parentes que estão se perdendo, indo para o inferno. Ora pelaquela tia, ora pelaquele tio, pelaquele primo, que você acha que não tem mais condição de resgate. Quem é você para determinar o poder de Deus? Ore por pessoas que precisam se converter, que você ama. Pregue o evangelho para elas. Chame, ao invés de chamar primeiro as pessoas para vir na nossa igreja, pregue o evangelho lá para elas quando você se encontrar. Depois a igreja é consequência. Se elas vêm para cá ou não, ok, Deus é que vai conduzi-las. Eu estou preocupado que nós estejamos concentrados na missão. A missão é maior do que tudo, meus irmãos. A missão é maior do que nós. A missão é maior do que o desafio do imigrante aqui, no contexto migratório. A missão é maior do que os nossos problemas, nas nossas angústias, nosso sofrimento. A missão é maior do que tudo isso. E a gente tem que estar envolvido nessa missão para fazer ela estender para todos os lugares. Cristo está vivo. E o mesmo Senhor é o mesmo Senhor que curou Enéas e ressuscitou Dorcas. É esse Cristo que vive. E se Cristo pode levantar um paralítico e chamar alguém da morte para voltar à vida, então ele pode restaurar corações quebrados, ele pode levantar pecadores caídos, ele pode renovar igrejas cansadas, salvar aqueles que parecem espiritualmente mortos. Cristo pode fazer tudo isso hoje. E é por isso que a gente anuncia o seu evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque o evangelho não anuncia apenas um Cristo morto, mas anuncia um Cristo ressuscitado e anuncia ele vivo, reinando hoje e para sempre. Esse é o Cristo que você crê? Se for, isso deve aparecer na sua vida. Sua vida deve ter um propósito, deve estar focada na missão e preocupadas com vidas que estão ao seu redor. Cuidado com o que você fala, a quem você fala, cuidado com quem você está vivendo, estimulando, como Deus está usando você. Preocupe-se com tudo isso, para que assim o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida e na vida da igreja. Cristo está vivo e tem poder para salvar, tem poder para mudar a realidade da sua vida. Talvez você veio aqui hoje preocupado demais com algumas coisas, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se ele restaurou a saúde de Enéas, se ele ressuscitou Dorcas, o que ele não pode fazer por você? Qual é aquele pedido que você já não tem mais coragem nem de apresentar, que você já cansou de falar para ele? Deixa eu dizer uma coisa, ele tem tempo e o modo, tem propósitos. Por que você parou? Você acha que porque você parou, ele vai ficar mais acessível à sua revolta, à suposta revolta, ao seu suposto entristecimento? Não, o Senhor não é assim, Ele é Pai amoroso. Ele não dá quando você está bem com Ele ou quando você está mal com Ele. Ele continua dando, porque Ele tem propósito. E quando Ele não dá, é porque também Ele tem propósito. É porque Ele sabe o que de fato você precisa, e eu precisamos. Nós precisamos. Então entenda absolutamente, não barganhe com Deus na oração. Você não ora para ganhar, você ora para se moldar à vontade dEle. Você ora porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o soberano Senhor. Mesmo que você faça bico, que você se irrite com isso, mas essa é a dinâmica do reino dEle. O poder é dEle. Eu pergunto para vocês, aquelas irmãs esperavam pela ressurreição de Dorcas? Elas oravam por isso? Não, elas estavam apenas chorando. Mostraram seus vestidos a Pedro, apenas isso. Aquele Enéas estava esperando ser curado naquela época, naquela hora. Quantas? 8 anos já. 8 anos paralítico. Você acha que Enéas estava orando durante todos esses 8 anos ou tinha parado? Não importa se Enéas estava orando ou estava parado. O que importa é a dinâmica do poder de Deus que faz quando quer, na hora que quer e como bem lhe apraz. Uma cura sem oração, outra cura com oração. Você vai mandar na dinâmica do Senhor? Então a melhor forma da gente fazer tudo isso é modificar a nossa vida de oração. Ore bastante, intensifique suas orações e entenda que Ele continua sendo bom, perfeito e agradável. Porque a sua vontade é desse jeito.
E mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não consiga entender, tem coisas que eu não consigo explicar, e você também não. Mesmo nesses momentos, ele continua sentado no seu alto e sublime trono, reinando, governando soberanamente sobre as nações. Esse é o Cristo que se preocupa com vida. Esse é o Cristo que restaura a nossa vida. Que Ele restaure a sua vida e a minha, e que a gente possa ser um grande instrumento abençoador para restaurar novas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus em resposta à palavra